Não, você não microfone não? Não. Amém, irmãos? Vamos abrir em Marcos, capítulo 2. Não tem microfone não, obrigado. Graças a Deus a rua está em silêncio. Hoje dá para a gente fazer nosso estudo sem o microfone. Marcos capítulo 2, versículo 1 ao 12. Obrigado, irmão. Nós vamos falar hoje sobre o paralítico de Cafarnaum. Marcos 2, verso 1 ao 12. Queria convidar os irmãos a lerem comigo. E alguns dias depois entrou outra vez em Cafarnaum, e soube-se que estava em casa. E logo se ajuntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta eles cabiam, e anunciava-lhes a palavra. Marcos 2, verso 3. E vieram ter com ele conduzindo um paralítico, trazido por 4 homens. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava. E fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: Filho, perdoados estão os teus pecados. Verso 6. Estavam ali assentados alguns dos escribas que arrazoavam em seu coração, dizendo: Por que dizeste assim blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão Deus? E Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim arrazoavam entre si, lhes disse: Por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil, dizer ao paralítico: Estão perdoados os teus pecados, ou dizer-lhe: Levanta-te e toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico: A ti te digo, levanta-te e toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantou-se, e tomando logo o leito, saiu em presença de todos, de sorte que todos se admiravam e glorificaram a Deus, dizendo: Nunca tal vimos. Vamos orar, irmãos. Queria convidar os irmãos a orar um pouco comigo. Deus, eu apresento diante de Ti a vida dos meus irmãos e irmãs que estão aqui, Pai, para aprender de Ti, Jesus, que é manso e humilde de coração. Ó Deus, eu não tenho nada para oferecer a eles, Pai. Muitas vezes estou como aquela criança que tinha 5 pães e 2 peixinhos. Mas eu peço, Senhor Jesus Cristo, que o Senhor multiplique, Pai, o meu entendimento, que o Senhor abra o meu entendimento, e que o Senhor Jesus Cristo abra o entendimento dos meus amados irmãos, Pai, para que o Teu nome seja engrandecido e glorificado, para a honra e glória de Deus Pai. Em nome de Jesus, Senhor, eu peço que o Senhor abra os nossos corações, como o Senhor fez com Lídia, vendedora de púrpura, Senhor, e que o Senhor traga a paz verdadeira, a paz que excede todo entendimento, que guarda a nossa mente e o nosso coração em Cristo Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém, irmãos. Nós vamos falar hoje sobre o paralítico que Jesus curou. Na semana passada nós vimos sobre a cura de um leproso. E nós vimos como esse leproso ele reagiu diante do toque de Jesus de forma ingrata. Como Jesus deu uma ordem para ele e ele esboçou toda a sua ingratidão, fazendo tudo o contrário ao que Jesus tinha dito que ele deveria fazer. E aqui no capítulo 2, no verso 1, a Bíblia vai apresentar um paralítico. E a Bíblia diz assim: e alguns dias depois. Eclesiastes 3 está escrito que há tempo para todo propósito debaixo do céu. E eu e você precisamos estar conectados com o trono de Deus para saber qual é o tempo que estamos vivendo de forma pessoal nas nossas vidas.
A Bíblia diz que há tempo de falar e há tempo de se calar. Há tempo de abraçar e há tempo de se afastar. A Bíblia diz que há tempo de guerra e a Bíblia diz que há tempo de paz. A Bíblia diz que há tempo de morrer, porque existe antes do tempo de nascer. Então há um tempo determinado por Deus para todo propósito debaixo do céu. E eu e você precisamos dessa sabedoria que desce dos céus, como Salomão pediu, para identificarmos que tempo estamos vivendo. A Bíblia diz, o próprio Senhor Jesus Cristo disse, olhe, quando vocês olham os céus fechados, vocês sabem que vão chover. Assim também, quando vocês verem esses sinais se cumprindo, vocês sabem que está próximo a volta do Filho do Homem. Então aqui nós vemos que Jesus Cristo, ele espera passar alguns dias. E ele vai até uma casa. Jesus Cristo não fazia a sua vontade. Ele fazia a vontade do Pai que está nos céus. E eu e você precisamos também estar conectados com o Pai em oração, para não fazermos a nossa vontade. Jesus Cristo poderia ter ido logo para essa casa, mas por que ele espera alguns dias? Porque não era o tempo que ele fosse logo. E você precisa saber, e eu preciso saber, o tempo certo para fazer a coisa certa. O tempo certo para fazer a obra certa. O tempo certo para falar a palavra certa. O tempo certo para tomar as decisões corretas. Há um tempo para todo o propósito debaixo do céu. No Salmo 90, Moisés vai dizer: ensina-nos, Senhor, a contar os nossos dias, para que alcancemos um coração sábio na tua santa presença. Jesus Cristo disse: trabalhai enquanto é dia, porque a noite vem, onde ninguém poderá trabalhar. E aqui Jesus Cristo está cumprindo o que Paulo ensinou em Efésios 5,15, que nós devemos remir. O que significa remir? Significa aproveitar os tempos, porque os dias são maus. Eu e você não temos tempo a perder, porque o tempo está voando. E não temos tempo a perder com trivialidades, com futilidades. A vida, irmãos, é muito mais breve do que imaginamos. E a eternidade é muito mais longa do que pensamos. O que são 100 anos comparado, irmãos, com a eternidade? Imagine, você pega 100 anos, vamos supor que você viva 100 anos, né? A gente teve um jovem na nossa congregação que viveu 21 anos, o irmão Pepe. 21 foi 22. Mas vamos botar que você viva 100 anos. Vamos botar, você viveu 100 anos. E você morreu. Após isso, após a morte, segue-se o juízo. Assim como você entrou por essa porta, a morte também é uma porta para esse período de tempo, a eternidade. Aqui nós estamos vivendo no Cronos, onde nós contamos dias, meses, anos, horas, minutos, segundos. Mas na eternidade nós entraremos, após a morte, no Kairos, no tempo de Deus, que nunca mais vai ter, ou no céu, ou no inferno. Então, o primeiro sermão público de Jesus Cristo é: gente, o tempo se cumpriu e o reino de Deus chegou. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Não adie o arrependimento, porque você não sabe se amanhã você vai ter condições de se arrepender. Nunca é tarde, nunca é cedo demais para se arrepender, porque a gente nunca sabe quando vai ser tarde demais. Não procrastine o arrependimento. Esaú pensou que era muito cedo para ele se arrepender e postergou o arrependimento. Depois ele buscou com lágrimas e não achou. Ananias e Safira tiveram tempo para se arrepender.
mas eles não se arrependeram. Apocalipse 2:21, a Bíblia diz: dei-lhe tempo para que se arrependesse. Deus está nos dando tempo. Deus está nos dando respiração. Deus está nos dando fôlego de vida. Deus está nos dando batimento cardíaco no coração. Deus está nos dando retina para a gente enxergar. Deus está nos dando visão para a gente ler a Bíblia. Deus está nos dando roupa para vestir, comida para comer, água para beber, igreja bíblica para congregar, um pastor bíblico para nos apacentar. O que a gente tem feito com isso? O que a gente tem feito com o nosso tempo? Como a gente tem ouvido a palavra de Deus? Com o desejo que o culto acabe logo? Ou a gente está aproveitando cada palavra, ou fazendo como os crentes de Bereia, avaliando na Bíblia se o que está sendo pregado vem do próprio Deus? Este momento em que nós estamos aqui, irmãos, é um momento de intensa batalha espiritual. Porque este momento é um momento aonde acontece a maior obra que pode acontecer com o ser humano aqui nessa terra. Qual é? Perdão de pecados. A Bíblia diz que aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. A Bíblia diz que a fé, ela vem pelo ouvir, e o ouvir da pregação de Cristo. Por que você acha que o apóstolo Paulo disse: eu nada decidi saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo e este crucificado? Porque no momento em que a palavra de Deus é pregada, a oportunidade de pecadores passarem da morte para a vida, a oportunidade de pecadores entrarem pela porta estreita e percorrerem um caminho apertado que leva à vida eterna. Então aqui, verso 1, e alguns dias, amados irmãos, depois, você tem aproveitado os seus dias? Ou você tem vivido os seus dias? Não, Paulinho, eu não vou usar o microfone, não. Eu quero gastar minha voz. Jesus pregava sem microfone. Hoje eu vou gastar minha voz. Amém. E alguns dias depois, como você tem gastado os seus dias, irmãos? Como é que você tem gastado os seus dias? Como é que eu tenho gastado os meus dias? Como você tem vivido a sua vida? E alguns dias depois, entrou outra vez em Cafarnaum. Cafarnaum, irmãos, foi uma cidade repleta de privilégios. Cafarnaum era o quartel-general de Jesus. É a cidade onde ele operou mais milagres. Mas sabe o que Jesus Cristo disse em Lucas 10, verso 15? Ai de ti, Cafarnaum, você pensa que serás elevado até os céus? Eu te digo, Cafarnaum, serás abatida até os infernos, até o inferno. E por que Jesus Cristo disse isso, irmãos, a Cafarnaum? Porque a quem mais é dado, mais é cobrado. Cafarnaum recebeu mais de Deus, então eles deveriam retribuir mais a Deus. Mas eles não fizeram isso. Eles não aproveitaram a oportunidade que lhes foi dada. E eles não se arrependeram. Por isso Jesus Cristo fez questão de chamar essas pessoas e dizer para essas pessoas: eu que fiz um milagre na sua vida. A Bíblia diz, ele increpou, ele lançou em rosto: eu fiz um milagre na sua vida. Eu dei um livramento para você estar vivo. Eu te dei roupa para você vestir. Eu te dei comida para você comer durante toda a sua vida. Eu te sustentei. Mas agora, eu venho aqui e digo para vocês que eu estou lançando no rosto de vocês. Porque embora eu tenha feito isso tudo por vocês, vocês não se arrependeram.
Por isso ele disse para Cafarnaum: sem arrependimento não há remissão de pecados. Vocês estão pensando que porque eu tive aqui muito tempo, Cafarnaum, vocês vão para o céu? Não. Eu tive aqui muito tempo, mas o coração de vocês se endureceram a cada pregação. Vocês vão descer até o inferno. Por isso, eu já disse aqui uma vez, toda igreja bíblica é um lugar maravilhoso e ao mesmo tempo perigoso. Porque o mesmo fogo que amolece a cera, endurece o barro. A mesma pregação que quebrou o coração de Davi, endureceu o coração de Caim. A mesma pregação. Então, duas pessoas podem estar na igreja, do ponto de vista físico, mas do ponto de vista espiritual, uma está no Oriente e outra está no Ocidente. Tamanha é a distância que ambos estão no seu relacionamento com Deus. Se você tiver alguma dúvida sobre isso, leia Mateus 25, verso 1 ao 10, a parábola das 10 virgens. Elas eram virgens, elas estavam todas juntas, se preparando para o encontro com o noivo, mas 5 eram nécias, 5 eram prudentes. 5 estavam próximas de Cristo, 5 estavam distantes de Cristo. E alguns dias depois entrou outra vez em Cafarnaum. Jesus entrou outra vez nas nossas vidas. Ele entrou outra vez nessa pequena congregação. Ele está aqui hoje. Amém. Ele entrou aqui antes que o primeiro irmão chegasse. Jesus entrou nas nossas vidas hoje mais uma vez. Ele está aqui nessa igreja. Mas a grande questão é: qual tem sido a nossa reação diante da presença de Jesus? Como está o nosso temor a Deus? Quando Pedro sentiu a presença de Jesus, pela primeira vez, ele disse: arreda-te de mim, Senhor, eu sou um homem pecador. Se afaste de mim, Senhor, eu não posso andar com o Senhor é santo, eu sou um pecador. Então, o temor a Deus é o princípio da sabedoria. E soube-se que estava em casa. Soube-se que Jesus estava nessa casa em Cafarnaum. E logo se ajuntaram tantos, verso 2, que nem ainda nos lugares junto à porta eles cabiam. Perceba, irmãos, as pessoas estavam sedentas por ouvir a palavra de Deus. Há um vazio no coração do homem que só Deus preenche. E há momentos, irmãos, em que Deus vai trazer pessoas para ouvirem a palavra de Deus. Mas nem todos os que ouvem têm ouvidos para ouvir, olhos para ver e corações para crer. Por isso Jesus repetia: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Se ouvirdes a voz do Espírito Santo, não endureça o seu coração, Pai. Irmãos, e anunciava-lhes a palavra, junto à porta eles cabiam. Então Jesus estava numa casa como essa, e estava lotada a casa. Não haviam pessoas, a casa estava tão cheia que não havia espaço para mais pessoas entrarem. As pessoas estavam do lado de fora, querendo desfrutar da presença de Jesus. Porque Jesus Cristo, ele estava fazendo muitos milagres. Ele estava ficando famoso. Ele estava sendo colocado como essa luz aqui, ó, no alto de uma casa, para que todos vejam. Ele disse: vocês são a luz do mundo. Não se põe uma lâmpada no alqueire, ou seja, embaixo da mesa. A lâmpada se põe no velador, para que iluminem a todos os que estão na casa. Mas antes de dizer que nós somos a luz, a nossa luz, ela vem de Jesus, porque Ele é a luz. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. E Deus aqui está agora colocando Jesus em evidência, para que todos fiquem indesculpáveis. E a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque suas obras eram más.
Romanos 1,19 vai dizer que todos os seres humanos são indesculpáveis diante de Deus. Até os que não ouviram o Evangelho são indesculpáveis, porque os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Até aqueles que nunca ouviram o Evangelho deveriam adorar a Deus pela sua criação. Então, Jesus Cristo aqui está diante de muitas pessoas. Pessoas essas que tempos depois iriam gritar: crucifica-o! Crucifica-o! Mas olha o que ele fazia, irmãos. Ele aproveita esse momento para mostrar que ele é o referencial de semeador. O semeador saiu a semear. E ele semeava o quê? A palavra. Olha o verso 2: e anunciava-lhes a palavra. Que palavra é essa, irmãos? É uma palavra de homens? É uma palavra que você chega na igreja e alguém traz uma nova revelação? Olha, eu vejo assim. Olha, eu vejo assado. Olha, eu vejo dessa forma. Olha, eu vejo daquela forma. Não, é a palavra de Deus. Não é a palavra que vem do coração do homem. É a palavra que desce do trono de Deus. É a palavra que foi inspirada por Deus. A palavra que foi soprada por Deus e inspirou homens, encheu homens do Espírito Santo para escrever as Santas Escrituras. Jesus anunciava-lhes a palavra porque ele é a própria palavra. E no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Jesus é Deus, e Jesus é a palavra. Então, quando você abre sua Bíblia, pode ver nas páginas da sua Bíblia o rosto de Jesus, pois é isso que ela reflete, se você estiver acompanhado do Espírito Santo. A Bíblia é um espelho que reflete do céu a imagem de Jesus Cristo. É por ela que somos conformados a Jesus Cristo. Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. E a verdade é Jesus. Então eu vou fazer uma pergunta aqui aos irmãos hoje. Quanto tempo vocês leram a Bíblia hoje? Não, ninguém me responda. É você e Deus. E eu e Deus. Quanto tempo você leu a Bíblia hoje? Quanto tempo você orou em secreto hoje? Você orou por mim hoje? Porque a Bíblia diz que o ministério da palavra é um ministério muito sério. Se eu falar qualquer coisa aqui errada, eu vou receber um duplo juízo diante de Deus, mesmo que ainda seja jovem. Vocês oraram por mim hoje? Na batalha espiritual, em Efésios 6, Paulo pede oração. Olha, orem por mim, para que quando eu pregar o Evangelho, eu fale ousadamente como convém falar. Porque ainda que eu mesmo, ou anjo de luz, traga outro Evangelho, diferente do que está na Bíblia, diferente do Evangelho que tem 2000 anos, que Jesus pregou, que Paulo pregou, é anátema. Paulo disse: eu mesmo pregar um Evangelho diferente, eu sou anátema. Então, às vezes a gente pensa, irmãos, que um culto, um estudo é um momento qualquer. Não é não. Quanto tempo hoje nós oramos para que Jesus Cristo enchesse todos os que estão aqui, como fez em Pentecostes, e que nenhum homem fosse exaltado, nenhum homem fosse elogiado, mas Jesus Cristo fosse engrandecido e conhecido? Quanto tempo a gente orou por isso? Para que Ele cresça e a gente diminua, para que todo mundo desapareça e Ele apareça. E anunciava-lhes a palavra, irmãos. Anuncia a palavra de Deus, pois a palavra de Deus não volta vazia. A palavra do homem volta. Se você viesse numa igreja agora e tivesse alguém dando um bocado de revelação, profecia, volta vazia sim. Disseram que Marina ia ser a nova presidente da República. Ela é? Não. Porque a palavra do homem volta vazia.
Um homem chamado Cabo Daciolo, na eleição do ano passado, diz que Deus falou com ele no monte que ele ia ser o novo presidente da República. Ele é o novo presidente da República? Não. Porque a palavra do homem volta vazia. Então não confie na palavra do homem, mas confie na palavra de Deus. Ela não volta vazia. E anunciava-lhes a palavra. Verso 3. Olha que maravilha, irmãos. Jesus está pregando, a multidão está ouvindo, a casa está apertada, as pessoas estão do lado de fora, Jesus está pregando a palavra de Deus, e no verso 3, e vieram ter com ele, conduzindo um paralítico trazido por 4 homens. Sabe o que Jesus nos ensina aqui, irmãos? A preciosidade de um amigo cristão. A Bíblia diz: em todo tempo ama o amigo, mas na angústia nasce o irmão. A Bíblia diz que existem amigos mais chegados do que o próprio irmão. Qual era o parentesco de Davi e Jonatas? Nenhum. Mas a Bíblia diz que quando Davi viu Jonatas, ele sentiu um amor como se fosse a sua própria alma. Que amizade bonita, irmão. De fidelidade, de amor, de compromisso. Hoje em dia faltam hemoboiás. Quem é hemoboiás? Amigos sinceros. Foi o que Jim Elliot disse. No momento da sua morte, ele estava recebendo uma lança de um índio. E ele morreu dizendo para esse índio, hemoboiá, que significa amigo sincero. Eu vim aqui evangelizar vocês, não com malícia, mas como um amigo verdadeiro. E esse índio que matou ele, anos depois foi batizado pelo filho dele. E se tornou também um hemoboiá, amigo sincero. E no filme Terra Selvagem passa o filho de Jim Elliot com o assassino do seu pai, dando risada, fazendo compras no mercado. Quem faz isso, irmãos? A graça de Deus. O amor de Deus. E vieram ter com ele, conduzido um paralítico trazido por 4. Ô irmãos, como é precioso ter um amigo cristão. Há um ditado que é verdadeiro: me diga quem tu andas, e eu te direi com quem tu és. As más companhias corrompem os bons costumes. A ideia de corromper é algo que vai destruindo. É como os cupins fizeram com as botas de seu baixo uma vez. O cupim, ele destrói. A ideia de corromper é isso, ele destrói tudo. É como uma traça. Uma má companhia pode destruir sua comunhão com Deus. Quem aqui se lembra da tarefa de domingo? Quem fez? Eu fiz. Está lá na igreja. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Que maravilha no verso 3, irmãos. Um paralítico trazido por 4. Olha que maravilha. Que bom ter um amigo que te aproxima de Deus. Esse homem não tinha força para ir a Jesus, mas ele tinha 4 amigos que o levaram até Jesus. Que amor, que graça, irmão. Que maravilha. Provérbios 13, 20. A Bíblia diz: ande com sábios e você será sábio, mas o companheiro dos tolos cairá na destruição. Procure andar com amizades que te aproximem de Jesus. Procure um amigo cristão, porque eles são raros e são mais chegados do que um irmão. Um amigo cristão é um presente de Deus. E se você não agradece a Deus por ter amigos cristãos, você é um ingrato. Porque você não merecia, mas Deus te deu. Jeremias estava sozinho e Deus mandou Baruque. Cristão estava sozinho, atribulado, e Deus mandou Fiel. Depois que Fiel foi embora, Deus mandou Esperança. Que maravilha, irmãos, ter companhias cristãs.
Eu e você poderíamos estar sozinhos, mas Deus nos presenteou com amigos cristãos. Então, procure andar com pessoas que te aproximam de Jesus. Ande com pessoas que te aproximem de Deus. A pessoa não quer nada com Deus, se afaste. Se afaste. Ô meu irmão, eu sou cristão. Eu estou buscando a Cristo. Eu quero andar em santidade. Se você não quer andar em santidade, a Bíblia diz que não podem andar dois juntos se não houver entre eles comum acordo. A Bíblia diz que não há comunhão entre luz e trevas. Você está em trevas, eu te amo, mas eu tenho que te dizer isso, eu não posso andar com você. Tem coragem de falar isso? Porque eu te amo. Daqui a 100 anos eu quero me encontrar com você no céu. Festa nos céus quando o pecador se arrepende. Mas se você quiser andar no pecado, você não vai andar comigo não. Se você quiser andar com Cristo, você vai andar comigo. Porque eu estou me esforçando para andar com Cristo e com aqueles que andam com Jesus Cristo. Aí, esse é um cristão verdadeiro que está em extinção. Cristãos que são amigos de Deus e inimigos do mundo. Não que são amigos do mundo e inimigos de Deus. Ai, irmãos, verso 3, conduzindo um paralítico trazido por 4. Agora, olha o verso 4, irmãos, que maravilha. Quanto amor envolvido no evangelismo destes homens. Sabe qual é o melhor ingrediente para um evangelismo eficaz? O amor de Deus. O amor de Deus. Se sentir amado por Deus. No Salmo 51, verso 12, Davi, sabe por que ele pede a alegria da salvação? Para que ele possa compartilhar a salvação que o alcançou. Salmo 51, 12, Davi diz assim: restitui-me a alegria da tua salvação. Mas no Salmo 51, 13 ele diz assim: então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. O que é que Davi quis ensinar no Salmo 51? Se você não tem amor, se você não está cheio do Espírito Santo, não adianta pregar, evangelizar, fazer nada. Porque sem amor, você só faz envergonhar o nome de Jesus. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. E talvez você não se lembre da sentença séria dada à igreja de Éfeso. Ele disse: lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te, volta à prática das primeiras obras, senão brevemente virei e removerei de ti o teu candeeiro. Esses homens aqui nos dão a lição do primeiro amor. Eles estão preocupados, não consigo mesmos, mas eles estão preocupados em trazer um homem que não tem força para chegar até Jesus pelo telhado. Olha a preocupação deles. Tem pessoas que não vão ter força para vir, e você pode ter força para trazê-las. Sabe? Tem pessoas, irmãos, que só vêm para a igreja se eu trouxer. Mas enquanto Deus me dá força e saúde, eu vou trazer. Porque a minha esperança é que em um estudo, em um culto, essa pessoa tenha seus olhos abertos e seja salva. Porque Deus te deu força para você empregar para a glória dele. Então, esses homens, esses 4 homens aqui, que nem tem o nome deles na Bíblia, estão nos ensinando o que está escrito em 1 Coríntios 9, 22. Eu fiz de tudo para com todos, para, se possível, salvar alguns. Como está a sua consciência diante desse versículo nessa noite, se você é cristão? Eu fiz de tudo, eu fiz de tudo. Tudo. Para com todos. Eu não olho aparência, eu não olho cor de pele, eu não olho classe social, eu não olho nada, para com todos. Para, se possível, salvar alguns. Paulo
vivia dessa forma. E eu e você também devemos viver, se somos salvos. Verso 4. E não podendo aproximar-se dele, perceba, eles chegaram, vamos ver a cena. 4 homens, vamos botar aí, Quinho, seu Leão, Calmon e irmão Caio. 4 malhados. Pastor Nizam não, porque é o pastor Nizam que vai estar pregando. Aí, eles chegam aqui na porta com um paralítico. Eles 4, tem um paralítico. Mas aí a igreja está tão cheia, o Alto das Pombas todo está aqui. Na certa prometeram dinheiro, né? Mas está aqui o Alto das Pombas todo, ouvindo a pregação do pastor Nizam. E aí, eles estão do lado de fora, eles não podem entrar. O que eles fazem? Rapaz, esse amigo que a gente ama tanto, que está sofrendo tanto com essa paralisia, ele precisa se encontrar com Jesus. E aí, Quinho, vamos fazer o quê? E aí, Caio, vamos fazer o quê? E aí, Calmon, vamos fazer o quê? Aí, Quinho tem uma ideia. Rapaz, aquela esteira ali, a gente pode arrancar. Vamos descer ele pelo telhado, porque aí nem licença a gente vai precisar pedir. Ele já vai descer diante de Jesus. E eles sobem. Olha o trabalho que eles tiveram, irmãos. Subiram na casa, abriram o telhado, desceram o paralítico e ele desceu diante de Jesus. Olha que amor, que graça. Você tem esse amor pelo seu próximo? Não, eu tenho esse amor por Deus. Eu não tenho esse amor pelo próximo, não. Aí eu leio para você 1 João 4,20. E para mim também. Como você diz que ama um Deus que não vê e não ama o seu próximo a quem você vê? Sabe o que João disse? É mentiroso. Você diz que ama a Deus, mas não ama seu irmão? Seu nariz está crescendo, igual de Pinóquio. Você não está sendo verdadeiro com Deus. Quem ama a Deus, mostra seu amor por Deus em amor pelo seu semelhante. E não existe maior demonstração de amor do que aproximar alguém de Jesus. Ainda que esse alguém fique com raiva de você pela sua atitude, com a intenção de aproximá-lo de Cristo. Uma pessoa que ama de fato está disposto a ser rejeitado, maltratado, humilhado por amor. Ele está disposto a ser morto, como de Emmett, por amor. E a dizer, você é meu amigo sincero. Esse é o melhor ingrediente para o evangelismo, irmãos. O amor de Cristo que nos constrange. Por que Paulo evangelizava tanto? Você já viu alguém falar tanto do amor de Deus como Paulo? Eu não sabia. Paulo chegou a dizer, eu estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os anjos, nem os principados, nem profundidade, nem altura, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Paulo disse, quem nos separará do amor de Jesus Cristo? Aí ele fala de sofrimentos que ele passou, fome, tribulação, angústia, nudez, perigo ou espada. E ele diz, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos reputados como ovelhas para o matadouro, mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Foi Paulo que disse, eu oro, eu me ponho de joelhos diante de Deus, Éfesos, cristãos de Efésios, para que vocês possam compreender a largura, a profundidade, a altura, a extensão do amor de Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. E esse amor excede o entendimento. Ele está dizendo, ainda que você comece a pensar, ainda que você faça comparações, não. O amor de uma mãe com o amor de Cristo, não pode se comparar. Nada se compara ao amor de Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada se compara. O apóstolo Paulo disse, o amor de Cristo nos constrange. A mais Paulo fala, nos constrange a quê? A viver para mim mesmo? Não.
Ele disse, estando certo que um morreu por todos, logo todos morreram. Todos morreram para si mesmos. Todos que foram alcançados por esse amor morreram para o seu eu, para o seu ego, para o seu desejo de se aparecer, para o seu desejo de receber aplauso de homens. Eles morreram para que os que vivem não vivam para si mesmos, mas vivam para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, e a glória seja dada a ele eternamente. Amém. Por que Paulo evangelizava tanto? Porque ele se sentia amado. Ele se sentia amado. Sabe o que tem depois da porta estreita? Um caminho apertado. Mas sabe o que tem dentro do caminho apertado? Amor incondicional, todos os dias, de alguém que nunca vai te abandonar e que fez uma promessa: eu estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, quando a gente chama, o pastor Nizam que começou essa série, entre pela porta estreita, não é porque você vai ser infeliz, não. Fora da porta estreita é que você vai ser infeliz, pois vai esperar de Cristo somente nessa vida e vai ser o mais miserável de todos os homens. Dentro da porta estreita, meu irmão, você vai ser abençoado com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. E você vai receber graça todos os dias da sua vida. E quando você pensar que não vai mais aguentar, tem uma mão que vai te sustentar. É a mão de Deus, que vai te tomar pela mão direita e vai dizer: não temas, eu sou contigo. Não te assombres, eu sou o teu Deus. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Verso 4. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava e, fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. Marcos 2,4. Quanto tempo do seu dia você passou hoje pensando no que você pode fazer para aproximar alguém de Cristo? Claro, tudo começa com a fé. Porque tudo que não provém da fé é pecado, e sem fé é impossível agradar a Deus. Mas se você tem fé, sua fé tem que ser seguida de obras, porque a fé sem obras é morta. Me diga hoje o que você pensou para aproximar alguém de Jesus. Qual foi o plano que você pensou? Rapaz, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer um folheto, eu vou evangelizar, eu vou comprar um megafone, eu vou pregar, eu vou fazer isso. O que é que você pensou? Meu Deus, que darei ao Senhor pelos benefícios que Ele me tem dado? Como eu posso retribuir alguém que só fez me amar e derramou litros de sangue para me salvar? Não foi o que Policarpo disse? Como eu posso negar agora, no fim da minha vida, aquele que nunca me abandonou nos meus 86 anos? Como eu posso ser infiel a um Jesus que sempre foi fiel? Fiz de tudo, irmãos. Cristão não guarda mágoa. Quem guarda mágoa não é cristão. Cristão está disposto a perdoar 1 milhão de vezes, se preciso for. Para que na centésima vez haja esperança de arrependimento para a remissão de pecados. O cristão, ele deve perdoar, ele deve evangelizar na certeza de que ele vai ser muitas vezes maltratado, rejeitado, mas ele vai ser maltratado e rejeitado como Estevão, com um profundo amor por aqueles que o maltratam, com um amor por aqueles que se colocam como seus inimigos. Por isso que evangelismo sem amor é até perigoso. Como o pastor Nizam contou um caso aqui uma vez, de um evangelista que foi evangelizar com a Bíblia novinha, e
Rasgaram a Bíblia dele, não foi? E ele, meu irmão, entrou na carne. E aí, coitado daquele que maltratou a Bíblia dele, ele sentou-lhe a porrada. Isso não é evangelismo. Se você quer evangelizar, você tem que estar disposto a ser maltratado e rejeitado. A gente faz planos aqui, embaixo de oração, no direcionamento de Deus, de fazer evangelismos ao ar livre, de entregar folhetos. Não é para ganhar alma não, irmão. Não é para deixar a igreja cheia não. É para pregar o evangelho e glorificar Deus. Porque os homens são perversos. Os homens são maus. A maioria das pessoas que a gente vai pregar não vai dizer, oh, obrigado por essa palavra. Não. Muitos vão se voltar como cães selvagens e irão tentar nos maltratar, nos agredir. A gente não vai lançar de novo a pérola, porque é pecado, a gente vai se retirar. Mas antes dessa Jesus, olha que maravilha, irmãos, que nome precioso. Olha o verso 5. E Jesus. Jesus. Só esse nome já deveria deixar o seu coração derretido em arrependimento, em quebrantamento. E Jesus. Olha quem estava lá, irmãos, vendo todo o esforço que esses homens fizeram, vendo todo o trabalho que eles tiveram, vendo o sofrimento desse paralítico. E Jesus, Ele conhece as nossas dores, irmãos. Ele conhece as nossas angústias. E Jesus, Ele sabe o que estava acontecendo. A Bíblia diz em 1 Coríntios 15, 58, portanto, meus amados irmãos, sejam constantes, sejam sempre abundantes, sempre firmes e constantes na obra do Senhor, sabendo, tendo a certeza de que no Senhor o nosso esforço não será em vão. No Senhor o nosso trabalho vai ter um grande galardão. Não é o que Jesus Cristo disse no Sermão do Monte? Bem-aventurados são vocês quando, mentindo, falarem todo mal de vocês, injuriarem vocês, perseguirem vocês, regozijai-vos e exultai, porque grande é o vosso galardão nos céus. E assim perseguiram os seus antepassados, aos profetas. Se você é perseguido por causa de Cristo, você pode se identificar com o próprio Cristo e com Isaías, Jeremias, Ezequiel, Malaquias. Todos eles você pode olhar na sua Bíblia e dizer, irmão amado, daqui a pouco a gente se encontra. Que maravilha, irmãos, você ter amigos sinceros. Eu vou repetir isso mais uma vez. Jeremias 9,4, Deus tem que falar com Jeremias, e Jeremias tem que falar ao povo, dentro do templo. Guardai-vos cada um do seu amigo. Porque embora eles demonstrem lealdade com suas palavras, no seu coração eles armam ciladas uns contra os outros. Está lá em Jeremias 9,4. E Paulo fala, eu passei perigo entre falsos irmãos. Pessoas que eu não tinha maldade nenhuma. Paulo vai dizer para você no céu, sentiram inveja de mim, não sei nem porque eu era um prisioneiro. Mas sentiram inveja de mim, não sei motivo. Só pode ser no mundo espiritual, como Caim sentiu inveja de Abel. Mas isso acontece. Mas se você tem amigos verdadeiros, você pode agradecer a Deus. E Jesus, que maravilha, e Jesus. Você conhece a Jesus, irmãos? Você já teve um encontro com esse homem? 100% homem, 100% Deus. E Jesus, vendo-lhes a fé. Olha que maravilha, irmãos. Vendo-lhes a fé. Vou até grifar na minha Bíblia essa expressão, vendo-lhes a fé. Porque Jesus, ele fala aqui no plural. Ele não viu a fé, vendo-lhes a fé. Jesus viu a fé de quem estava trazendo este homem. Ele viu a fé dos 4 homens. Deixa eu te dizer, quando você prega,
quando você evangeliza, quando você louva, você tem a convicção, a fé, pois a fé é o firme fundamento daquilo que não se vê e a certeza daquilo que se espera. Você tem convicção de que essa pessoa que você está evangelizando pode ser salva. Você tem essa convicção de Paulo: eu não me envergonho do Evangelho de Jesus Cristo, pois ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O Evangelho, a mensagem da cruz, Cristo crucificado, morrendo pelos nossos pecados, sendo sepultado, ressuscitando ao terceiro dia. Essa mensagem é o poder de Deus para todo aquele que crê, para todo aquele que se arrepende. Vendo-lhes a fé, Jesus viu a fé, irmãos, dos 4 homens. Que maravilha! Tem pessoas, irmãos, que são fracas. Leia Romanos 14. A Bíblia fala de débeis na fé e de fortes na fé. E a Bíblia diz que o forte tem que suportar o fraco. Como? Em amor. Como a gente faz isso, irmãos? Por fé. O amor tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Ah, não! Não aguento mais não. Acabou. Não é mais amor. Era um amor humano. Não era um amor que Jesus trouxe, o amor ágape, incondicional. O amor tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Você pode dizer: Senhor, em mim mesmo eu não aguento mais, mas eu venho a Ti, como pobre em espírito, rogando por graça, para que o Senhor me encha com Teu amor, para que eu me sinta amado e possa passar a mim. Vendo-lhes a fé, disse ao paralítico. Olha que maravilha, eu quero que você pense nessa cena. Os 4 homens descem o paralítico está aqui, Jesus está aqui, e a Bíblia diz que Jesus, vendo-lhes a fé, ele viu a fé dos homens, mas ele disse ao paralítico. Que maravilha, Neemias 4,14 diz: não lutem só por vocês, lutem pelos seus pais, pelos seus filhos, pelas suas esposas, pelos seus maridos, pela sua família. A Bíblia diz, a história da igreja diz que Dona Mônica foi canonizada como Santa Mônica, orou 30 anos pela conversão de Agostinho. E Jesus Cristo, vendo a fé, regenerou Agostinho de Hipona. Ele disse na parábola da viúva do juiz iníquo, o nosso dever de orar sempre, sem esmorecer. Ele diz: mas quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra? Se você crê, irmãos, que Deus pode alcançar seu ente querido, que hoje não é cristão, pela fé, não porque você merece ou porque é obrigação de Deus, mas por graça, graça, graça e misericórdia. Ele pode ver a fé e dizer ao seu parente que está paralisado espiritualmente, preso aos seus pecados: filho, perdoados estão os seus pecados. Que maravilha, irmãos. Vale a pena todo o sofrimento para ouvir Jesus dizer isso para um ente querido nosso, para um pai, para uma mãe, para um filho, para uma filha, para um marido, para uma esposa. Vale a pena todo o sofrimento para ouvir Jesus falar isso. Mas não vale a pena todo momento de alegria falsa com eles, se eles não forem ouvir um dia isso de Jesus. É o que Jesus disse a Eli: ô Eli, por que honras teus filhos mais do que a mim, deixando de discipliná-los? Aos que me honram, Eli, eu honrarei. Aos que me desprezam, eu desprezarei. Vendo-lhes a fé, disse ao paralítico. Então Jesus viu a fé dos 4 homens. Aqui está o paralítico, deitado numa maca, e ele viu a fé dos homens, mas agora ele se relaciona pessoalmente com o paralítico. Ele está se relacionando com o paralítico pela fé dos 4 homens. Olha o que ele diz: vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: filho. Isso aqui, irmãos, é graça. Graça sobre graça. Por que Jesus chama de filho? A ideia aqui é de
uma pessoa que é carinhosa, é uma pessoa que Jesus é amoroso, Jesus é bondoso, ele é a exata expressão da bondade de Deus. Filho também traz a ideia de aquele que te gerou. Jesus é aquele que te gerou no ventre da sua mãe. Ele disse a Jeremias: ô Jeremias, você está pensando que você só vai ser profeta agora? Você foi chamado para ser profeta agora? Não, Jeremias, antes do ventre da sua mãe, Jeremias, eu te consagrei, eu te escolhi. A ideia aqui é: eu te gerei no ventre da sua mãe, eu te criei, filho, perdoados estão os teus pecados. Que maravilha! Jesus aparentemente não está sendo, aos olhos humanos, misericordioso com a dor desse homem. Porque qual era o problema desse homem? Ele não andava, a paralisia física. Mas qual é a cura que Jesus traz para esse homem? A cura da paralisia espiritual. Jesus vê o que o homem não vê. Jesus sabe a real necessidade do homem. Jesus está vendo essa paralisia física, nem se compara com a paralisia de jamais confessar e deixar os seus pecados. A Bíblia diz: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará. Isso é paralisia, é o que Jesus está querendo dizer. Mas o que as confessa e deixa, alcança a misericórdia. Isso é prosperidade, é o que Jesus quer dizer. Então aqui ele diz: filho, perdoados estão os teus pecados. Ô irmãos, que maravilha ouvir isso de Jesus. Perdoados estão os teus pecados. O pastor Nizam pregou ontem para a gente. O que é que um pobre em espírito, o que é que um pequenino do Senhor, um pobre em espírito pede a Deus em oração? Perdão. Porque um pobre em espírito sabe o que ele merece diante de Deus, o inferno. Sabe quem ele é diante de Deus, um pecador. E sabe o Deus com que ele está se relacionando, um Deus santo, santo, santo. Então ele pede a Deus perdão: Pai, perdoa-me. Mas Jesus Cristo, irmãos, ele diz: perdoados estão os teus pecados. Quantas pessoas, irmãos, são atormentadas pela culpa, pelo desespero, atormentadas pela culpa, não conseguem progredir, não conseguem avançar na fé, não conseguem ter um crescimento na graça e no conhecimento, porque não conseguem vencer pecados passados, pecados repetitivos, pecados insistentes que não são confessados, vomitados e abandonados. É o que Jesus está dizendo aqui: tomai sobre vós o meu jugo e aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Porque Satanás coloca muitas pessoas no pelourinho. Quem aqui se lembra o que é pelourinho? Pelourinho era um lugar onde os escravos eram amarrados e recebiam chibatadas. Jesus coloca, o diabo coloca muitos seres humanos no pelourinho e bate neles com o chicote da culpa. Por isso que Pedro não se considerava mais discípulo, porque Satanás colocou Pedro no pelourinho e ficou dando chibatadas em Pedro com a culpa. Tá vendo, Pedro? Você não disse que era fiel? Agora você negou Jesus 3 vezes, Pedro. Tá vendo, Pedro? Você não andou com ele? Agora ele morreu, seu pescador traidor. Tá vendo, Pedro? Você não é discípulo coisíssima nenhuma, Pedro. Você é uma farsa. Bora, vai pescar. É aquele negócio que você vai ser pescador de homem, Pedro. Não existe isso, Pedro. Satanás atormentou Pedro e Jesus profetizou: Simão, Simão, Satanás pediu sua alma para peneirar Simão. Mas eu roguei por ti, Simão, para que tua fé não desfaleça, Simão. Quando tu te converteres, ajuda os teus irmãos. Jesus estava dizendo: Simão, Satanás vai botar você, vai brincar com você de ciranda.
vai cirandar você. Mas eu roguei por você, para que seus pecados sejam perdoados. Eu vou morrer por você, eu vou ressuscitar por você, e eu vou na sua frente para a Galileia, te restaurar e te dar perdão. Porque Jesus perguntou a Pedro 3 vezes, Pedro, tu me amas? Porque Pedro negou a Jesus 3 vezes. Ele quis mostrar para Pedro, para cada negação eu te dou um perdão. Para cada pecado eu te dou um perdão. Para cada acusação de Satanás eu te dou graça. Por isso a Bíblia diz em Colossenses 2,13 que Deus pega todos os nossos pecados, a escrita de dívida que era contra nós, Deus encrava na cruz. A Bíblia diz que Ele perdoa todos os nossos pecados. Quando Deus salva alguém, Ele perdoa todos os seus pecados. Foi o que Ele fez com Pedro. É o que Ele está fazendo com esse homem. Perdoados estão os teus pecados. Seus pecados já estão perdoados, irmãos? Quando Jesus fala com Pedro, Pedro, dar-te-ei a chave do reino dos céus. O que ligares na terra, será ligado no céu. O que desligares na terra, será desligado no céu. A chave, irmãos, é um local de acesso. O pastor Nizam começou a pregar ontem sobre a porta estreita. E essa porta estreita, ela tem uma chave. E essa chave foi dada à igreja. E essa chave estava nas mãos de Pedro. Jesus disse, Pedro, eu te dou essa chave. Eu estou até com a chave aqui. Eu te dou, Pedro, essa chave. O que é que uma chave faz? Abre uma porta e te dá acesso a um local. Eu vou te dar a chave do reino dos céus, Pedro. O que ligares na terra, será ligado no céu. O que desligares na terra, será desligado no céu. O que Jesus está falando é, Pedro, toda vez que você pregar, toda vez que você fazer um estudo bíblico, toda vez que você pregar num culto, você vai estar, pelo Espírito Santo, com uma chave que é a pregação do Evangelho, abrindo a porta do reino dos céus, abrindo a porta da porta estreita. E o pecador vai estar, não diante de você, Pedro, mas diante de Deus, que te escolheu, Pedro, como pastor. E ele vai estar, o pecador e a porta estreita vai estar aberta para ele entrar. Se você pregar e ele se arrepender, ele chegou na igreja ligado aos seus pecados, é isso o que significa estar ligado. Ele chegou na igreja amarrado aos seus pecados, debaixo da ira de Deus. Mais uma vez, Pedro, que você pregar para ele, como se cumpriu em Pentecostes, e o coração deles arder, e eles se arrependerem e crerem em Jesus Cristo, eles irão ser, esse pecador irá ser desligado do seu pecado. E ele vai adentrar a porta estreita. E ele vai ser ligado a Jesus Cristo por toda a eternidade. É isso que Jesus quis dizer com Pedro. Que ligares na terra, será ligado no céu. O que desligares na terra, será desligado no céu. Pedro não perdoa pecados. Pedro não é o Papa, de jeito nenhum. Pedro era o mensageiro que trazia a mensagem que perdoa pecados naqueles que confessam e deixam e alcançam a misericórdia. Então, um pastor uma vez falou com uma moça, olhe, uma coisa é saber que Deus perdoa pecados, outra coisa é saber que Deus perdoa os seus pecados. Você tem certeza da sua salvação? O Espírito já testifica com o seu Espírito que você é um filho de Deus. Isso é ter seus pecados perdoados. E estavam ali, vamos concluir, assentados alguns dos escribas que arrazoavam em seu coração, dizendo, por que diz este assim blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão Deus? Perceba, irmãos, eles estavam falando no seu coração. Mas a Bíblia diz que a boca fala, que o coração está cheio. Jesus estava vendo a intenção, o que eles estavam a arrazoar. Sabe o que significa? Sabe quando você está falando na sua mente? Jesus, manda esse menino calar a boca. Ô Jesus, por favor, Pai. Isso é arrazoar. Ô Jesus, manda esse irmãozinho parar de pregar em nome de Jesus.
Isso é arrazoar. É você pensar consigo mesmo. É o que os fariseus estavam fazendo. Olha aqui o verso 6. E estavam ali assentados alguns dos escribas, que arrazoavam em seu coração, dizendo: por que dizeste assim blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão Deus? Agora veja a arrogância desses homens. Eles estão diante do próprio Deus e estão dizendo que Deus está blasfemando diante deles. É o perigo, irmãos, da religiosidade cega. É o perigo, irmãos, do zelo sem entendimento. Aqui ele diz: quem pode perdoar pecados senão Deus? Porém, Jesus é maravilhoso. Jesus vai mostrar para eles que Ele é Deus. Porque está escrito no decálogo, na lei, que eles criam que uma das provas que o pecado tinha sido perdoado é que, após o pecado ser perdoado, a cura aconteceria. Era uma das evidências. Isso está lá no livro da lei, se eu não me engano, no livro de Levítico, que se de fato fosse Deus que tivesse perdoado esse homem, a cura seria eficaz. Então aqui, olha o que acontece. E Jesus, conhecendo logo em seu espírito, Jesus sabe o que se passa na nossa mente. Por isso que, se você está diante dele, você não pode esconder nada. Ele sabe de tudo. Então aqui ele diz que assim arrazoava entre si e lhes disse: por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Perceba, Jesus está deixando bem claro para eles que ele conhece o coração deles. Mas aqui nós vemos uma verdade. Ainda que a verdade de Deus seja esfregada na mente do homem orgulhoso, ele não irá mudar de opinião se o Espírito Santo não o regenerar. Os fariseus são a prova disso. Eles estiveram diante do próprio Deus. E o que eles fizeram, Rodolfinho? Disseram que Deus estava blasfemando. Então aqui ele diz: qual é mais fácil? E eu pergunto a você hoje: qual é mais fácil? Ouvir um sermão, pregar um sermão ou praticar o sermão? Praticar. De que adianta ouvir sem praticar? De que adianta falar e não fazer? Jesus está dizendo aqui: qual é mais fácil? No verso 9: falar ou fazer? Aí ele vai dizer aqui agora: dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados, ou dizer-lhe: levanta-te e toma o teu leito e anda. Verso 10: ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico: a ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantou-se, verso 12, e tomando logo o leito, saiu em presença de todos, de sorte que todos se admiraram e glorificaram a Deus, dizendo: nunca vimos coisa assim. O que Jesus fez aqui, irmãos? Ele pregou com os lábios e ele pregou com as atitudes. Jesus Cristo aqui mostra que ele é Deus, pois estava escrito na lei que a cura viria após o perdão, nesse caso específico. E Jesus perdoa para depois curar, para mostrar que ele é o próprio Deus. E perceba o que Jesus diz: levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. O que ele está dizendo é: viva para a glória de Deus, levante-se dos seus pecados, não olhe para trás como a mulher de Ló, olhe para frente, prossiga, vai para a sua casa em paz, não entre na igreja da mesma forma que você entrou, venha para a igreja com o coração quebrantado como aquele publicano. Ó Deus, tem misericórdia de mim que sou um pecador, para que você saia da igreja cheio do Espírito Santo.
Não venha para a igreja, irmãos, somente desejoso de se encontrar com homens, mas venha para a igreja com desejo de se encontrar com Deus, pois Ele é real, Ele existe, Deus existe, Ele é verdadeiro, Ele não está morto, Deus é vivo e Ele está no nosso meio. Por isso aqui Jesus diz: levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa, porque você vai insistir carregando esses pecados. Levante-se, levante-se, levante-se. Caídos, levantem-se, é o que Jesus está dizendo. Levante-se, toma o teu leito, vai para a tua casa. E levantou-se. Perceba, irmãos, a voz de Jesus, ela nos tira de qualquer situação. A voz de Jesus tirou Elias de uma caverna. A voz de Jesus tirou Lázaro de uma sepultura, estando morto e sepultado há 4 dias. E é essa voz que está dizendo para esse paralítico: levanta-te. É essa voz que nos diz todos os dias: levante-se, levante-se, viva para a glória de Deus. Eu morri por você, eu ressuscitei por você. Toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantou-se, e tomando logo o leito, saiu em presença de todos, de sorte que todos se admiravam e glorificaram a Deus, dizendo: nunca vimos coisa assim. Olha, irmãos, a salvação de um pecador é um milagre sobrenatural. A salvação de um pecador traz espanto, traz assombro. Por isso que o que mais falta nas igrejas hoje é o que aconteceu com esse paralítico aqui: uma mudança real. Amém. O que falta nas igrejas hoje, irmãos, são frutos dignos de arrependimento. O que falta nas igrejas hoje é o fruto do Espírito. As pessoas estão na igreja, mas não tem fruto do Espírito. Não tem amor, não tem paz, não tem alegria, não tem longanimidade, não tem benignidade, não tem fé, não tem mansidão, não tem domínio próprio, tem roda-roda, tem profecia, tem casa, tem roupa lavada, tem evangelho da prosperidade, mas não tem caráter, não tem fruto, não tem vida com Deus, não tem vida na plenitude do Espírito Santo, não tem caráter. É o que falta hoje nas pessoas da igreja: caráter transformado. Pelos seus frutos os conhecereis, Jesus Cristo disse. É o que falta na igreja hoje, é regeneração, novo nascimento. As pessoas estão paralisadas pelo amor ao dinheiro, que é a raiz de todos os males. As pessoas estão paralisadas com pecados de estimação, que elas não querem abandonar de jeito nenhum. Mas o que falta é regeneração. Quando acontece uma regeneração, as pessoas não glorificam o regenerado. As pessoas glorificam o Deus que regenerou o regenerado. O apóstolo Paulo diz em Gálatas 1:24 que ele passou a pregar a fé que ele perseguia. E ele diz assim, Gálatas 1:24, e glorificavam a Deus ao meu respeito. Paulo diz: as pessoas olhavam para mim e davam glória para Deus. Todo regenerado é assim. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. E as pessoas olham e dizem: o que é isso? Eu nunca vi uma coisa assim. As pessoas de Gadara, os gerazenos, até rejeitaram a Jesus, mas todo mundo ficou de boca aberta, porque eles viram um endemoniado que rasgava corrente, que vivia em sepulcros, que vivia se mutilando, assentado, vestido, em pleno juízo, escutando a Jesus. Todo mundo ficou de boca aberta. E se você é cristão, não pode existir nada da velha vida em você. Se, pois, já ressuscitastes com Cristo, pensai nas coisas que são do alto. Antes de ser cristão, antes de me encontrar com Jesus e ter meus pecados perdoados, ele dizer: levanta, toma teu leito e anda. Eu queria ter uma boa família, eu queria me casar,
eu queria ter um emprego estável, eu queria ter filhos bonitos e eu queria ter uma vida de conforto na terra. Aí agora eu sou cristão e eu quero ter uma boa família, eu quero ter um bom emprego, eu quero ter uma boa casa, eu quero ter um bom carro, eu quero ter belos filhos, eu quero ter um casamento blindado e eu quero uma vida sem sofrimentos. Isso é o quê? Engano puro. Cadê a transformação? Que Jesus é esse que não te transforma? Antes de Jesus mandar a gente para o céu, Ele manda nosso coração para lá. Não, antes eu queria isso tudo. Agora, tudo que eu quero é um dia ver a face daquele que morreu por mim. Ver o rosto dele, olhando no meu olho e dizendo: vinde benditos do meu Pai. E é abraçar ele e sentir as mãos dele enxugando dos meus olhos toda lágrima quando eu chegar em casa na Nova Jerusalém, onde não há dor, não há luto, não há morte, onde todas as coisas são feitas. Então, irmãos, se você é cristão, busque as coisas que são do alto. Busque a satisfação nas coisas que são do alto. Porque a grande certeza de um cristão verdadeiro, quando outro cristão verdadeiro morre, é que um dia eles vão se encontrar no céu. Tão certo assim que chegou uma borboleta aqui. O que significa a borboleta, que David está com medo? Regeneração. A borboleta, antes de ser borboleta, ela é o quê? Aí ela vai para onde? Depois ela é feita uma nova criatura. E tudo se fez novo. Para ela estar voando assim, uma metamorfose aconteceu. Assim também, para você ser cheio do Espírito Santo, algo sobrenatural tem que acontecer. Tem que haver um novo nascimento. Porque a grande alegria, irmãos, como eu estava dizendo, de um cristão verdadeiro, ao ver outro cristão verdadeiro partir, é saber que um dia eles vão se encontrar ao lado de Cristo nos céus. Quem é que se lembra do peregrino quando fiel morre? Ele morre dizendo: a gente se encontra lá no céu, estou indo para casa. 1 Tessalonicenses 4,13, Paulo diz: olha, irmãos, nós não somos como aqueles que não têm esperança acerca daqueles que dormem. Aqueles que dormem, aqueles que morrem em Cristo, irão ressuscitar com Cristo nos ares. Não fiquem sem esperança. Quem morre em Cristo é glorificado por Cristo. E um dia seremos glorificados por Ele no céu. Se morrermos com Ele. Mas se morrermos sem a regeneração, sem a mudança do caráter, sem o perdão dos pecados, sem a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, você não vai se encontrar com os verdadeiros cristãos, não. Você vai se encontrar com pessoas horríveis. E você será uma pessoa horrível no inferno se você for para lá. O que é um demônio? É um ser horrível. Mas antes, ele foi um anjo de luz. Uma pessoa no inferno não vai ter beleza nenhuma. Por isso, eu vou fazer um convite que o pastor Nizam fez hoje. Vai fazer amanhã. E se Deus permitir, durante toda essa semana, entrai pela porta estreita. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz à vida. E poucos a encontram. Mas larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição. E muitos encontram essa porta. Muitos. E cuidado, irmãos, com os falsos profetas, que vêm disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Não fique olhando para a porta. Não fique admirando a porta. A ordem de Jesus é: entre pela porta. Não fique pensando em entrar pela porta ou não. Ai meu Deus, e se eu entrar, o que vai acontecer? Ai meu Deus, mas e a porta? Não, entre pela porta estreita. É o que Jesus Cristo disse. Entre. Percorra o caminho apertado. Você pode conhecer aspectos da porta sem entrar pela porta.
Você pode conhecer sobre Deus sem se relacionar com Deus. Você pode saber informações, aquela porta ali é feita de madeira, aquela porta ali está pintada de cinza, aquela porta ali tem uma fechadura prateada, mas você pode não entrar pela porta, ficar do lado de fora, pensando se vai entrar ou não, como o rei Agripa. Por pouco, Paulo, me persuades a ser um cristão. Mas a ordem de Jesus para mim e para você hoje é: entrai pela porta estreita, abandone a tudo. O que é que te afasta de Jesus hoje? É o amor ao dinheiro? Abandone. É a riqueza, jovem rico? Vai, vende tudo que tem, dá aos pobres, dê aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e me segue. O que é que te afasta de Cristo? É o relacionamento com o namorado, com a namorada que não é cristão? Abandone. Abandone. Porque se você morrer na imoralidade, você vai acordar no inferno. Entre pela porta estreita, arrependa-se dos seus pecados e olhe para Jesus Cristo com fé, crendo que Ele existe e é galardoador de todos aqueles que o buscam, e crendo que Ele é real e nos chama a um relacionamento com Ele de obediência, como Senhor e servo. O que é que está te deixando do lado de fora da porta estreita? É o seu eu? Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, siga Jesus. O que é que está te deixando do lado de fora da porta estreita? É a sua família? Que ama o seu pai e a sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. Quem ama o seu filho e a sua filha mais do que a mim não é digno de mim. Quem ama a sua própria vida mais do que a mim não é digno de mim. O que é que está te deixando fora da porta estreita? É o desejo da casa própria? Abandone. As aves dos céus têm os seus ninhos, e as raposas têm os seus covis, mas o Filho do Homem não tem nem onde reclinar sua cabeça. O que é que está te deixando de fora da porta estreita, irmãos? É o desejo de dar uma vida de luxo para a sua família? Senhor, deixa eu sepultar meu pai. Deixe os mortos sepultar os seus próprios mortos. Quanto a você, entre pela porta estreita. Porque haverá dias em que a porta vai ser fechada pelo lado de fora. E o convite não vai ser mais entre. O brado vai ser: apartai-vos. Eu nunca vos conheci, vós que praticais iniquidade. Por isso hoje, a voz do Espírito Santo é: entre pela porta estreita. Não olhe para trás, abandone a tudo, renuncie a tudo, tome a sua cruz e siga a Jesus. Não olhe para trás, entre pela porta estreita. E você vai receber a vida eterna. Você vai receber uma cruz para carregar. Mas junto com a cruz, não se engane, vai vir graça para você carregar. Vai vir consolo, vai vir perdão, vai vir gozo do Espírito Santo. O reino de Deus não é comida nem bebida, é justiça, paz e alegria do Espírito Santo. E vai ter a companhia de Jesus Cristo todos os dias da sua vida. Entre pela porta estreita. Amanhã pode ser tarde demais. Amanhã pode ser o dia da sua morte. Que hoje seja o dia do seu arrependimento. Porque a festa nos céus, quando um pecador se arrepende. Vamos orar. Ó Deus, nos ajude, Senhor, a entrarmos pela porta estreita. Ó Deus, essa porta é maravilhosa. Essa porta é cheia de graça, Senhor. Ó Senhor, o Senhor não nos promete uma vida sem sofrimentos, pois a Tua palavra diz, Senhor Jesus, que embora sendo filho, o Senhor aprendeu a obediência pelas coisas que padeceu. Ó Deus, o Teu Filho disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ó Deus, nos concede graça, me concede graça para entrar pela porta estreita, para abandonar tudo que me afasta de Ti e para encontrar tudo em Ti, Senhor. Pois a Tua palavra diz que o reino dos céus é como um homem que achou um tesouro oculto num campo, que ele vai, vende tudo o que tem e ele compra aquele campo.
É como um comerciante de pérolas, que mercadejando pérolas, encontrou uma pérola de grande valor, Pai Santo. E ele então vai, ele vende tudo, e ele compra aquela pérola. E ele vive por aquela pérola. E essa pérola, Senhor, é o Senhor Jesus Cristo, o nosso amado. Meu Deus, a brilhante estrela da manhã, Senhor, nos dá de volta o primeiro amor, Senhor Jesus. E nos faz abandonar tudo ao olhar para essa pérola de grande valor, que é Jesus, o autor e consumador da fé. Senhor, eleva os nossos olhares para Jesus. Nos ajude a olhar firmemente para Jesus, continuamente para Jesus, pois Ele é o autor e consumador da fé. Ele é a porta, e Ele nos convida, entre pela porta. Nos ajude, Senhor, a entrarmos hoje e a percorrermos o caminho da verdadeira vida, o caminho da vida eterna. Em nome de Jesus, Senhor, nos dá a vida eterna, e isso nos basta, Senhor. A Tua graça nos basta. Em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Saúde seu irmão com cumprimento santo e diga para ele: entre pela porta estreita. Amém. Firme, soldado.